Era só mais um dia de trabalho, até que uma mulher vestida de azul parou a pá da escavadeira. Kevin Mitchell já tinha 32 anos de experiência nas mãos, sabia ler o solo com os olhos e com os dedos. Conhecia o peso da máquina, o som do motor, a maneira como a pá mordia a terra e devolvia pedaços do passado. No canteiro, ele era o homem em quem todos confiavam. Calmo, metódico, nunca reclamava, sempre chegava antes do sol para checar o combustível e ajustar os controles. Os colegas riam dizendo que Kevin tinha um sexto sentido para evitar problemas, um fio solto, uma pedra escondida. O que aconteceu naquela manhã, no entanto, nenhum sexto sentido conhecido por ele poderia ter antecipado. Era cedo, havia um ar frio e seco que mexia com a poeira. O céu, claro, prometia calor à tarde. Kevin saiu do trailer com sua caneca de café na mão, apertou a gola do casaco e caminhou para a cabine da escavadeira. Margaret, a esposa, acenou por cima do portão e fez um gesto de beijo. Eles tinham uma rotina silenciosa de pequenos gestos, um aceno, uma palavra curta, a certeza de que ambos cumpririam seu papel naquele dia. Kevin pensou na lista das tarefas. Escavar para a base de um novo prédio, abrir valas, nivelar, preencher. Tudo rotineiro, tudo controlado. A escavadeira ronronou, os controles responderam como sempre. Ele posicionou a pá, conferiu o mapa superficial do terreno, olhou para os homens que trabalhavam com as ferramentas. Tyler, o mais jovem, sempre com perguntas, Davis, o encarregado, que caminhava de um lado a outro com a postura de quem carrega a responsabilidade, outros espalhados, cada um com sua tarefa. A comunicação no canteiro era direta, sem rodeios. Pronto para perfurar, Kevin murmurou para si mesmo, ajustou o braço hidráulico, concentrou o olhar no ponto marcado. Se essa história está tocando você de alguma forma, antes de continuar, escreva nos comentários a oração de uma mãe. Ele puxou a alavanca e a pá começou a cavar. A vibração subiu pelas lâminas metálicas, o motor ganhou tom, a terra foi sendo deslocada. A rotina se repetia sem surpresas, até que um silêncio estranho entrou no ar. Não o silêncio de ausência, mas um corte no ruído. O som do motor parecia mais distante, as vozes ao fundo sumiram como se alguém tivesse colocado a mão sobre uma caixa de som. Kevin olhou em volta desconfiado. Havia um perfume no ar, um aroma que não vinha das máquinas nem do asfalto. Rosas. Um cheiro forte, inesperado, que trouxe à lembrança a cozinha da casa onde crescera, a ardósia do altar da missa de domingo, a mão enrugada de sua mãe fazendo o sinal da cruz. E então ela apareceu. Não foi uma imagem desfocada entre o pó, era como se a própria luz tivesse tomado forma. Uma mulher vestida de azul estava diante da pá, a figura inteira envolta por um tom de azul que parecia emitir luz própria, mas sem cegar. O manto tinha dobras que se moviam com uma brisa que Kevin não sentia. Os olhos dela, penetrantes, serenos, encontraram os de Kevin. Havia compaixão ali, mas também uma alvorada de autoridade. Ela não falou. Apontou, com a mão, para o chão, numa indicação precisa, quase inquisitiva de onde a pá deveria parar. Kevin sentiu o corpo inteiro responder. Não foi medo, foi uma certeza que não vinha da razão. Uma ordem suave, como a lembrança de uma instrução que se aprende na infância e que retorna para salvar. Ele interrompeu o movimento da máquina. A pá suspensa parou no ar. O cabo hidráulico tremeu, mas a máquina obedeceu. Por um instante, ninguém no canteiro soube o que estava acontecendo. Tyler, a alguns metros, franziu o senho, e Davis acercou-se com passos largos, a mão a meio caminho de ligar o rádio. Kevin desceu da cabine. A terra sob seus pés parecia mais pesada. Ele sentiu o perfume de rosas com mais intensidade e ouviu, por baixo do ruído comum, uma espécie de silêncio que envolvia e protegia. A figura vestida de azul não estava mais ali quando ele se virou, mas a indicação permaneceu clara. Como se guiado por uma intuição, pegou uma pá e começou a cavar manualmente exatamente no ponto apontado. A cada punhado de terra o coração batia mais rápido. Os outros se aproximavam,
Curiosos, respeitosos, ninguém tocava na máquina. Era como se aquele espaço tivesse virado um pequeno recinto de reverência. A pá bateu em algo duro, o som abafado, diferente do som da rocha, um golpe surdo e metálico. Kevin raspou com a ponta e sentiu uma superfície lisa sob 20 centímetros de terra. Não era pedra, era metal. Ele limpou com as mãos, tirando a terra, e expôs um tubo com marcações, uma solda, o dobro de diâmetro de um cano doméstico. Havia uma placa de identificação parcial, corroída, quase ilegível. A sensação no peito de Kevin apertou. Alguém chamou Davis, com a voz trêmula. Davis olhou, leu as marcações e a expressão no rosto dele mudou, de curiosidade para preocupação profissional. Logo o canteiro foi esvaziado. Não havia pânico descontrolado, havia obediente preocupação. Davis ordenou que todas as pessoas se afastassem, chamou a central, informou que alguém havia encontrado uma tubulação não prevista. Em minutos que pareceram horas, técnicos da companhia responsável pelo gás chegaram. Um engenheiro de cara fechada examinou o trecho, fez anotações, usou um equipamento que vibrava quando encostado na superfície do tubo. Teve que pedir documentos, consultou um mapa digital. Havia algo que não fechava. O gasoduto ali não constava nos registros que eles tinham. A presença daquele metal, exposto a 20 centímetros do solo, entrou em uma nova categoria: risco invisível. Explicar tecnicamente o que isso significa é por si só inquietante. Um gasoduto de alta pressão transporta combustíveis que, se vazarem e forem inflamados, podem causar explosões e incêndios devastadores. Uma perfuração errada que atinja a parede de um duto pressurizado pode transformar o canteiro em um cenário de tragédia em segundos. Os técnicos fizeram cálculos rápidos com os olhos, estabeleceram zonas de segurança e estimaram. Se aquele duto tivesse sido furado pela pá, a explosão poderia ter atingido a área onde estavam, naquele momento, as máquinas e os operários. Kevin ouviu um dos engenheiros falar o número, com voz contida e quase mecânica. 17 trabalhadores estavam no raio de risco. O número penetrou como uma pedra no fundo do peito. A empresa suspendia a obra imediatamente. Viaturas de emergência chegaram de 2 direções. Os rostos guardavam a tensão de quem imagina o pior e agradece pela demora da tragédia. Uma investigação foi aberta para entender por que o gasoduto não aparecia no mapa. Documentos começaram a ser recolhidos, anotações feitas, medições repetidas. Técnicos explicaram que, em circunstâncias como aquela, haveria a necessidade de localizar e isolar o trecho, verificar a integridade da tubulação e notificar os órgãos reguladores. A sensação entre os homens do canteiro era de assombro e gratidão contida. Algo havia impedido que uma violência do acaso acontecesse. Mas para Kevin nada daquelas palavras bastava. Ele sabia o que tinha visto. Não conseguia racionalizar a presença daquela mulher de azul, o brilho do manto, o perfume de rosas que parecia sair de lugar nenhum. Céticos entre os colegas faziam piadas humildes para quebrar o clima pesado. Outros evitavam olhar diretamente para ele. Ele sentiu que precisava de ar, de casa, de Margaret. Quando o dia acabou, com perímetros isolados e engenheiros se revezando em relatórios, Kevin saiu do canteiro com as mãos ainda manchadas de terra. Em casa, a porta se abriu para a vida cotidiana que naquela noite parecia ao mesmo tempo normal e frágil. Margaret percebeu o tremor na expressão dele antes de qualquer palavra. A cozinha tinha o cheiro da sopa que ela preparara, o rádio baixo, as vozes das crianças gravando risadas em uma gravação de domingo. Kevin deixou a ferramenta na área de serviço, sentou-se e ficou olhando para a parede, como se procurasse uma âncora. Finalmente as perguntas vieram trocadas por gestos. Ela passou a mão no cabelo dele sem pressa, como quem costura uma ferida com calma. "Você me contou tudo?" ela perguntou, voz macia. Ele descreveu o que havia acontecido de forma simples, como quem relata um evento para aliviar o peso. Falou da luz, do manto azul, do cheiro de rosas, da paura que não teve voz. Margaret ouviu com os olhos marejados. E então, como se aquilo abrisse uma porta antiga na memória, ela falou da mãe dele, a mulher que, quando vivo, rezava ao rosário todas as noites pela família. Aquela que sempre repetia uma súplica simples por proteção. Ela dizia que não importa onde a gente esteja,
A oração chega antes da gente, Margaret disse. Havia uma mistura de ternura e convicção nas palavras dela. Kevin lembrou de uma caixa de madeira guardada no armário do quarto. Dentro havia fotos amareladas, um lenço usado e ele tinha quase certeza o rosário de sua mãe. Procurou a caixa com mãos que pareciam menores do que antes. Encontrou o rosário enrolado num guardanapo, o brilho das contas suavizado pelo tempo. Quando trouxe para a palma, o cheiro de rosas, não totalmente explicado, veio de imediato. Fechou os olhos e sentiu uma corrente que atravessava anos e distâncias. Não foi um ato de pressa nem de teatro. Ele sentou-se na cadeira da cozinha e deixou que uma palavra antiga fluísse entre os lábios. Ave Maria. As sílabas vieram com estranheza e familiaridade ao mesmo tempo, como alguém retomando uma conversa que faz tempo não acontecia. Não era para os outros, era para um fio que ligava aquela manhã à mão que costurara sua infância. Nos dias que se seguiram, Kevin passou por algo que muitos chamariam de transformação pequena e ao mesmo tempo profunda. Não havia a aparência de santidade nova ou de epifania pública. Havia gestos simples. Antes de ligar a máquina, ele fazia uma breve oração, quase um sopro, pedindo proteção. Ia ao trabalho com o rosário no bolso. No almoço, ele conversava com os colegas sobre coisas que não tinham a ver com técnica, sobre os filhos, uma partida de futebol antiga, a voz rouca de Davis ao rir. Voltava mais cedo para casa em algumas noites, ajudava os filhos com a lição de casa, regava o jardim que havia esquecido por meses. Não se tratava de espetáculo, era mudança de atenção. A fé antiga de sua mãe voltava a lhe dar um eixo. No canteiro, Tyler observou a mudança com a naturalidade da juventude que precisa entender tudo. Cara, você ficou diferente, disse ele numa pausa entre uma escavação e outra. Tyler era do tipo que fazia perguntas diretas. Queria saber se Kevin estava certo, se o mundo havia mudado. Kevin respondeu com uma serenidade que não era presunçosa. Não disse que sabia o que havia acontecido em termos científicos. Não tentou convencer. Falou do que sentira, da paz que lhe veio, do cheiro das fozas que não vinha de lugar algum. Tyler escutou, desconfiado e curioso ao mesmo tempo. Se for verdade, disse ele, eu só sei que você me salvou uma vez. Hoje, talvez, você tenha salvado todos nós. A repercussão não ficou apenas no canteiro. A companhia de gás abriu uma investigação interna para apurar como uma tubulação dessa natureza não constava nos registros. Havia conversas com órgãos reguladores, checagens em mapas antigos, consultas a arquivos. Técnicos confirmaram que aquela seção da tubulação não estava prevista naquele traçado. Um erro de mapeamento, possivelmente uma atualização perdida no tempo ou uma rota reroteada sem documentação. Em audiência técnica reservada, imprimiram fotos da escavação e do ponto de contato, examinando soldas e camadas de proteção. Nenhum laudo sugeriu intenção ou negligência deliberada de quem ali trabalhava, mas o erro administrativo ficou exposto, e o dossiê técnico acompanhou olhares de alívio misturados com culpa. Podia ter sido tragédia. Para Kevin, entretanto, a investigação técnica parecia menos importante que a dimensão humana do acontecido. Ele se lembrava com nitidez do olhar daquela mulher, do gesto de apontar. Não queria transformá-la em objeto de espetáculo, nem fazer de si o centro da história. Preferiu, ao contrário, reduzir a exposição. Deu depoimento sobre os fatos, manteve-se sereno quando chamado por jornalistas e autoridades e permitiu que a empresa cuidasse da comunicação. Em casa, conversava com Margaret sobre como preservar aquela experiência como coisa íntima, como um sinal que havia mudado sua vida. Margaret o apoiou, mas sugeriu que compartilhar a história poderia confortar outras pessoas. Há alguém que precisa ouvir que não estamos sozinhos, disse ela, com a força de quem também vira sua fé renovada pelo rosto do marido. Com o tempo, a rotina de Kevin incorporou pequenos rituais que lhe davam paz. Antes de cada jornada, ele tocava o rosário na mão, murmurava uma prece curta e olhava para o cinto onde guardava a chave da cabine. No fim do dia, regava as petúnias do jardim com cuidado novo, como se cada planta fosse um agradecimento vivo.
Na mesa do jantar, em vez de deixar as conversas morrerem no apelo pelo controle dos filhos, ele fazia perguntas que abriam portas. Perguntava sobre o dia, ouvia mais do que falava. A relação com Margaret se aprofundou numa cumplicidade calma. Não havia conversas grandiloquentes, mas havia presença. A fé que ele achara ser coisa do passado tomou forma cotidiana. O episódio também trouxe ao canteiro uma espécie de reverência prática. Homens que antes correndo entre tarefas, agora tomavam cuidado redobrado com mapas, com sinalizações, com cada furada próxima onde ninguém imaginaria encontrar um tubo. Reuniões de segurança começaram a incluir um breve momento de silêncio, um reconhecimento de que há forças que escapam aos procedimentos. Não se tratava de superstição, tratava-se de humildade. Davis, sempre pragmático, começou a acompanhar as checagens com mais rigor e a exigir a atualização dos cadastros. Não é que acreditamos que milagres vão acontecer toda hora, disse ele uma vez, ao reunir a equipe para revisar protocolos. É que não podemos ignorar o que aconteceu. Nem todos, claro, entendiam. Houve quem mantivesse dúvidas e sorrisos de canto de boca. Alguns chamaram Kevin de sortudo, outros de crédulo. Ele não explicava para quem não perguntava. Preferia deixar os atos falarem. A paciência com os filhos, o respeito renovado pelos colegas, o cuidado com cada tarefa. A própria comunidade da qual faziam parte não transformou o episódio em festa publicitária. Alguns vizinhos deixaram bilhetes anônimos de agradecimento. Outros traziam flores ao portão naquela primeira semana, como se o perfume das pétalas fosse retribuir o perfume que ele sentira no canteiro. O que talvez mais o tocou, porém, foi perceber que a súplica de sua mãe, anos de oração simples e repetida, parecia ter um eco. Margaret lembrava de noites em que a sogra, com voz cansada, rezara pelo filho afastado, pedindo proteção para quem partia cedo, sem saber o que o dia traria. Eram preces pequenas. Mãe, cuida do meu menino. Kevin nunca tinha acreditado ser alvo de uma intercessão concreta. Agora, com o rosário nas mãos e o canteiro parado pela equipe técnica, sentiu que havia sido objeto de algo que escapava às suas explicações racionais. Uma trama de cuidado que alguém havia tecido ao longo de anos. O primeiro aniversário do acontecimento foi marcado por simplicidade. Kevin voltou ao local onde havia cavado com a pá pequenas voltas no solo, o ponto onde a tubulação aparecera pela primeira vez. Não havia faixas nem jornalistas, apenas ele, Margaret e 2 flores brancas que ele levara. Ele colocou o rosário sobre a terra, agradeceu em voz baixa e guardou um silêncio longo, como quem lê uma carta que não precisa de muitas palavras. O canteiro estava diferente. Havia manutenção, novas sinalizações, homens olhando mapas atualizados. A sensação que ele trazia, porém, era de uma presença que não se esgotava em um gesto. Naquele dia, um rapaz que trabalhara na obra, Tyler, aproximou-se e perguntou se podia ficar ali por um momento. Queria ver como é que a gente diz obrigado, disse ele, com um sorriso tímido. Kevin compartilhou com ele o rosário, deixou-o tocar as contas. Não era para impor crença, apenas partilhar um símbolo que os conectava ao que havia acontecido. Tyler, que outrora fizera piadas sobre histórias do além, agora segurava o rosário como se pesasse com significado. Não sei se eu acredito, admitiu, mas sei que não quero esquecer isso. Ao longo dos meses seguintes, algumas coisas se tornaram claras. O gasoduto foi isolado, consertos foram feitos e protocolos foram revisados. A empresa comunicou aos órgãos competentes as falhas de registro e se comprometeu com auditorias. Técnicos explicaram que poderia ter sido um erro de mapeamento de décadas atrás, algo que passou por revisões sem documentação adequada. As falhas administrativas foram expostas e corrigidas. A investigação trouxe alívio prático, passos foram tomados para reduzir o risco em outras áreas e vida voltou a ter certa normalidade no canteiro. Mas a vida interior de Kevin mudou de modo mais sutil e persistente. Ele encontrou o hábito da oração antes das tarefas, não como uma garantia de proteção automática, mas como reconhecimento de que por trás das máquinas e dos planos havia algo que merecia respeito. Ele passou a ouvir mais sua esposa, a checar a mochila do filho antes de sair, a ficar um pouco mais em casa à noite quando possível.
Não porque acreditasse que a aparição fosse um cheque em branco, mas porque algo naquela experiência o deixou mais atento ao valor do tempo e das pessoas ao redor. Há sempre uma linha tênue entre testemunho e espetáculo. Kevin optou pelo primeiro. Não queria que a história se tornasse moeda de troca. Quando amigos e desconhecidos pediam detalhes, ele dava o que julgava necessário e guardava o resto. Conto do que vi, dizia, não conto do que não sei. O respeito pela figura vestida de azul, chamada por muitos entre eles de Nossa Senhora, a Virgem, a Mãe, era mantido com reverência. Ele não tratou a experiência como prova científica, nem como argumento contra quem duvidava. Foi para ele um sinal que mudou uma vida e talvez salvou outras. O que se pode aprender de uma história como essa, quando a fé e o cotidiano se tocam? Para Kevin, a lição foi simples e prática. A oração perseverante de uma mãe não é um anedótico consolo, é uma força que molda escolhas e atenua perigos invisíveis. Para Margaret, foi a confirmação de que não existia escopo maior do que a atenção às pequenas práticas de vida. Acender a luz no corredor, arrumar o almoço dos filhos, rezar antes de dormir. Para o canteiro, foi um lembrete de que a técnica precisa andar junto com o cuidado humano. Houve momentos em que Kevin se permitiu a linguagem poética quando conversava com Margaret. Falava do sopro que sentira, do manto azul que não pertencia ao mundo dos movimentos de terra. Mas mais frequentemente, escolhia termos que cabiam na vida real: cuidado, gratidão, vigilância. Ele preferiu cultivar a humildade de quem reconhece que nem tudo se explica e que nem tudo precisa ser explicado para que vale a pena ser vivido. Naquela volta ao canteiro no aniversário, ele deixou ao pé da terra 2 pétalas de rosa, um gesto manso, uma lembrança da fragrância que o tinha interrompido no dia da aparição. Depois, com a mão sobre o rosário, fez uma prece curta, agradecendo não por privilégios, mas por uma nova disposição de vida. Para ser mais atento com os colegas, para cuidar melhor de quem ele era confiado, para não subestimar as pequenas orações que atravessam gerações. O episódio não resolveu tudo. Problemas no trabalho continuaram, burocracias foram enfrentadas e a vida trouxe as mesmas falhas e alegrias de antes. Mas havia algo que se oxigenou: a capacidade de reconhecer sinais de cuidado em meio à rotina, a inclinação a não deixar que a correria apagasse o sentido. Kevin continuou a trabalhar com sua escavadeira, com as mãos calejadas e o olhar atento. Continuou a ouvir o som do motor com a familiaridade de sempre, porém com a serenidade de que sabe que há mistérios que se manifestam em atos simples. Se esta história deixou em você um respeito novo pela oração ou uma vontade de compartilhar, saiba que não é necessário converter descrença em fé imediata. Basta deixar que o testemunho cumpra seu papel: tocar o coração, provocar gratidão, inspirar cuidado. Kevin não saiu daquela manhã como alguém que exige que todos vejam o que viu. Saiu como um homem que aprendeu a escutar melhor, orar mais, guardar o rosário no bolso e cuidar do jardim como uma forma de agradecer. Ao fechar essa narrativa, pensa-se no fio que une as gerações. Uma mãe que rezava por um filho distante, um filho que anos depois encontra um rosário e recita uma Ave Maria. Uma obra que poderia ter terminado em tragédia e que, por uma intervenção que muitos chamam de divina, foi interrompida. Seja como for que chamemos o ocorrido, milagre, sinal, intervenção, a consequência prática foi concreta. 17 vidas não foram feridas naquela manhã, graças a uma ação que desviou a pá, expôs o metal e permitiu o isolamento. Se esta história tocou seu coração, se você guarda uma memória de oração que trouxe consolo, se sente vontade de partilhar uma palavra de gratidão ou um próprio testemunho, inscreva-se no canal e junte-se à nossa corrente de oração por Nossa Senhora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e, se quiser, deixe nos comentários onde você está assistindo e uma breve palavra de gratidão. Que, no cotidiano, possamos reconhecer o sagrado nas pequenas coisas e manter acesa a chama do cuidado pelos que nos cercam.